acrescento mesmo assim. Agora para a nossa segunda rodada de perguntas, enfatizando que essas perguntas foram feitas pelos nossos próprios jovens aqui lá no acampamento e aqui. E vamos agora para a segunda rodada, temos perguntas sobre testemunho, estudos e amizade. Essa vai para o pastor Leandro. Pastor Leandro, por favor, responda essa pergunta. Estou me formando este ano, estou tendo muita dificuldade com tantas coisas para fazer e não estou conseguindo dar o meu melhor, pois tenho que fazer tantas coisas e acabo não fazendo nada 100%. Como faço para organizar melhor o meu tempo e dar o meu melhor? Ainda bem que você quer dar o seu melhor, e isso é bom estar no seu coração mesmo. Agora, quando nós temos muitas coisas para fazer, nós temos que fazer duas perguntas, tá? Primeiro, eu preciso fazer tudo isso mesmo? Tá? Porque a Bíblia diz que é melhor ter um pouco numa das mãos do que as duas cheias tentando pegar o vento e acaba não pegando nada, né? Então você precisa saber se aquilo que você está fazendo realmente você tem que saber equilibrar. Vou dar um exemplo. Você está no último período de faculdade. Inclusive eu dei esse conselho para uma jovem que ela estava tentando terminar a faculdade e ela queria entrar no sonho de Natal. Eu falei, olha, não entre no sonho de Natal, no ministério de dança que ela queria entrar. Eu digo, fique na recepção, fique no outro que você não precisa ensaiar tanto. Ela disse, sim, né? Então você tem que pensar, por quê? Você tem que ver conforme a sua vida. Se naquele momento é hora de dar prioridade para o estudo. Uma vez o André Alves, quando estava se formando em jornalismo, ele era líder e tudo mais. Eu falei, André, você vai fazer o seguinte, o seu ministério, esse período vai ser se formar. Depois que você terminar de se formar, que você tiver canudo na mão, você volta para trabalhar mais. Então durante esse tempo, não é que ele ia ser bandido, ele ia pegar um ministério mais light. Então você tem que saber equilibrar. E também o contrário, você também não pode se... A Bíblia diz que você é livre, mas também você diz assim, o pastor disse que eu tenho que estudar em meu ministério. Mas também se Deus estiver mandando você aprender, fazer fantoche, dançar, fazer teatro, e Deus estiver mandando você aprender essas coisas, e você negligenciar porque só quer saber do seu estudo, do seu trabalho, está pecando também. Então eu não posso te dar uma resposta assim preto no branco, porque tudo isso tem que ver no seu coração. Então se você quer fazer o seu melhor, então a primeira pergunta, né, veja se está equilibrado. E segunda, faça o seu melhor. Depois que equilibrar, faça nos dois. Faça lá no seu trabalho, faça no seu estudo e faça na igreja. É possível. Eu vejo gente como o Tiago fazendo medicina período e está aqui dirigindo o ministério, está trabalhando, nunca deixou de trabalhar. Nos momentos difíceis, vai para lá, folga um pouquinho, vem para cá. O importante é o seu coração, é você amar o Senhor, que você dá o seu melhor. É possível você dar lá e dar aqui, sim. Então, peça de Deus, peça sabedoria e se aconselhe, tá? Procure um conselheiro, facilmente isso vai ser resolvido. Agora, pastor Wagner. Pastor, será que eu devo dar mais atenção aos estudos e depois dar atenção à igreja? Acho até que o Leandro acabou de responder, mas aí eu vejo uma questão de prioridade também, só completando o que o pastor Leandro falou. Entenda, sua prioridade deve ser Deus. Sua prioridade deve ser Deus. O resto, Deus abençoa. A Bíblia diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Olha, a gente viu isso no acampamento, a vida de José. E tudo que ele fazia era bem sucedido. Mas saindo um pouco da Bíblia, na nossa vida de hoje em dia, a minha própria vida, eu já me vi com tantas coisas para fazer, mas no meu coração eu disse,
Deus vai ser a minha prioridade. E olha, eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, trabalhava e tinha meu ministério. E sabe o que acontecia? Ah, Wagner, tu é inteligente pra caramba, tu consegue estudar sozinho. Não. Deus abençoa, porque Ele vai ver o que está no seu coração. Se você decidiu, Senhor, eu quero que Tu seja a minha prioridade, mas eu vou me esforçar, mas me ajuda, eu tenho certeza que Ele vai ajudar. Agora pode ter 2 coisas aí: ou você é preguiçoso e quer dar a desculpa que o seu ministério impede você de trabalhar para Deus, ou então você já decidiu mesmo fazer tanto para Deus que talvez você está pegando muito ministério. Pegue aquilo que você consegue dar conta, porque como o pastor Leandro falou, o seu estudo também é o seu ministério. Você precisa se formar para na sua profissão você ser um agente de Deus no seu trabalho. E se você não estudar, se você continuar com a sua 6ª ou 8ª série, vai ser difícil você arranjar um emprego bom, onde você vai poder influenciar muitas pessoas. Então, lembre-se, sua prioridade deve ser Deus e Ele vai lhe abençoar. Isso. Muito bem. Pastor Francisco, é o seguinte, a dúvida do jovem é essa. É bastante comum entre os jovens emprestarem as coisas e não devolverem. É errado você cobrar o irmão, e ele enfatiza: isso é muito chato. É muito chato cobrar, né? Primeiro que, ao ver essa pergunta, eu me perguntei, convivendo nesta igreja, tendo a oportunidade de ouvir o que nós ouvimos constantemente e vemos na meditação constantemente, eu realmente me pergunto: quem é o bandido que pega coisa emprestada e não devolve? Porque isso está errado. Existe uma frasezinha na Bíblia muito simples que diz: cumpra a sua palavra, nem que seja o seu próprio prejuízo. Então, primeiro, aquele que pede emprestado, aliás, ao que empresta, existe também um outro princípio de Deus, que é você amar o seu irmão. Então, se você tem como ajudá-lo, você deve sim ajudá-lo. Agora, se aquilo que você vai emprestar, seja dinheiro, seja algo material, não importa, você também precisa. Eu, por exemplo, tenho o defeito, é muito difícil dizer não, e às vezes eu preciso dizer não. E o emprestador também precisa saber analisar se realmente ele pode emprestar aquilo ali. Isso é a primeira coisa. Ao emprestar, se você vê que pode emprestar, aquele que recebe, primeiro, só peça emprestado se você realmente puder devolver. No caso de dinheiro, por exemplo, não peça emprestado, por mais que você esteja numa emergência, sabendo que você não vai ter de onde tirar para devolver. Enfrente o seu problema e a sua consequência. Peça ajuda, ou no mínimo fale a verdade. Me ajude, me dê, como alguns irmãos já vi acontecer, e a gente emprestar e outros emprestarem, sabendo que não ia ter de volta. Mas foi claro aquele que pediu emprestado. Seja claro, fale a verdade. Aquele que vai te amar pode ser uma bênção naquele momento, mas isso é enganar o seu irmão. Eu peguei a chave do Wagner ainda há pouco para ir até a secretaria. Você tem que entender que se eu não devolver a chave para ele, ele vai resolver, ele vai passar sem isso. Só que ele vai ter que ir atrás de uma nova chave. Ele talvez será cobrado porque emprestou sem ter pensado nesse aspecto. Será que eu estou amando ele, não devolvendo isso para ele? Está aqui a chave comigo, daqui a pouco eu vou devolver, vou pensar. Então, você deve sim devolver, por favor. E tem um outro detalhe no caso de coisas materiais, que também serve para o dinheiro, também serve para o tempo. Enfim, cuide daquilo que você pegou emprestado. Eu vi um caso outro dia de alguém que pegou um teclado, faz apenas 3 anos que não devolve. E o teclado agora não tem condição de uso. O dono emprestou novo. Isso não está certo, Deus vai cobrar você. Isso é amor e responsabilidade. Lembre-se dessas palavras. Então, amanhã seguindo, todo mundo devolvendo o que prestou, né? Pastor José Júnior. O que fazer com uma pessoa que no gerar é algo e em casa, como os outros, fala e age de outra forma?
Qual atitude devemos tomar quando alguém da igreja demonstra não gostar de você e chega até falar mal de você para as outras pessoas? Bom, com relação à primeira pergunta, é um exemplo clássico. Se realmente a pessoa tem procedido dessa forma, é um exemplo clássico de hipocrisia, né? São aquelas pessoas que separam a vida cristã por segmentos. Aqui dá para me ser crente e aqui dá para me dar uma disfarçada. Não. Deus quer seu coração completo. Deus quer 100% do seu coração. Jesus direcionou muitos sermões às pessoas que viviam uma vida dupla, os chamados hipócritas. E se você realmente tem percebido que a pessoa age dessa forma, aqui na igreja, em casa age de uma outra, você tem respaldo espiritual para demonstrá-la, que é a resposta à segunda questão. A pessoa diz que não gosta de você sem motivo aparente e está espalhando para todo mundo que não gosta de você. Bom, ela, pelo que deu para perceber pela pergunta, que ela tem raiva de você sem algum motivo. Se ela tem feito isso, ela não está cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que é amar verdadeiramente seu irmão. E se tem espalhado isso para outras pessoas, está cometendo um outro pecado terrível, que é a fofoca. Entendeu? Se a pessoa tem agido dessa forma, você pergunta aqui, eu devo chamar essa pessoa para conversar? Você deve chamar para conversar essa pessoa e admoestá-la, como a Bíblia diz. A Bíblia fala, dá alguns princípios, mostra como você deve admoestar esse irmão em Mateus 18:5. Você chega lá com ela e fala, olha, você está agindo de uma forma errada, eu não estou sendo essa pessoa que você acha que eu sou, e corrija ela, repreenda ela, porque Deus dá esse respaldo espiritual. Se ela não ouvir, você chama uma outra pessoa espiritual e imparcial. Chegue lá e corrija novamente essa pessoa. Não aceitando, leve o caso que a Bíblia diz à igreja. E se mesmo depois dessas 3 tentativas a pessoa persistir nesse erro dela, ela deve ser tratada como pagã, como uma gentil, uma pessoa que não tem a Cristo. É dessa forma que você deve proceder. Agora não cometa o mesmo erro que essa pessoa. Ela não gosta de você e você vai chegar e espalhar para todo mundo, olha, fulano não gosta de mim, fulano não gosta de mim, porque você está fazendo a mesma coisa que ela.